voltar aqui a apresentar, porque agora o debate vai ser entre vai ser o debate da geração espontânea, primeiro grande debate, que não ficou resolvido nessa época, não. Olha, a questão da geração espontânea levou muito tempo. E também é meio errôneo de falar que Pasteur, em 1860, resolveu esse debate. A gente vai ver que não resolveu, não. Deu por encerrado? Não. Uma das coisas que ele demonstrou pelos Pasteur, em 1860, pelos experimentos que ele fez, foi uma das conclusões que se pode chegar a partir dos resultados experimentais dele. Certo? Uma das conclusões é que havia fortes evidências que o ar era responsável pela contaminação dos balões pescoço de cisne. Aquela multiplicação de micro-organismos era consequência da contaminação pelo ar. E isso realmente era favorável a quem não acreditava na geração espontânea. Mas praticamente não dá para... A gente não pode dizer que Pasteur tenha refutado a geração espontânea em 1960. Isso não. É uma coisa mais complexa que aconteceu. Foi mais complicada. Agora é o seguinte, a história posterior a Pasteur deu razão a ele. Os resultados posteriores a Pasteur mostraram que ele estava certo. Isso sim. Por isso que ele entrou para a história, né? No caso da geração espontânea. Não porque ele tenha refutado, mas é porque a história deu razão a ele. E outros resultados que contribuíram. Outro resultado. Ele foi o primeiro a mostrar resultado mais convincente. Vamos lá. Gravando. Compartilhar. Vamos. Aqui. Se eu pudesse... Needham versus Palazani. O primeiro grande debate sobre a geração espontânea. É um debate entre dois padres. Tanto Needham era um padre católico, quanto os Palazani. Um padre inglês, não era anglicano, mas ele era inglês, católico, apostólico romano. E Lázaro Palazani era um padre italiano. Caso pensamento bem diferente. Por isso que eu disse que ia aparecer mais padres. Vamos falar primeiro antecedentes. Certo? Antecedentes no século anterior, em Francesco Redi, vou mostrar a seguir o experimento, que ele ficou famoso por esse experimento, mas o experimento convenceu o seguinte na época, é que não havia geração espontânea de organismos macroscópicos, organismos mais complexos, certo? Em que é aquele experimento da carne apodrecendo em frascos abertos, que aparecem moscas, depois das moscas aparecem as larvas, quando tem uma gase, as moscas aparecem tentando, às vezes, o aparecimento de larvas no lado de fora que não se desenvolvem, porque as moscas, muitas delas acabam botando ovos aqui na gase e elas se desenvolvem. E quando é selado mesmo, nem mosca aparece aqui. Não vai aparecer mosca e não vai ter larva. Então, ele mostrou que as larvas
são provenientes das moscas, de ovos das moscas. É uma forma de vida intermediária. Certo? Então, esse tipo de experimento contribuiu para acabar com a ideia que organismos complexos, como insetos, sejam produto da geração espontânea. E sim que eles são produtos de ovos de adultos. Mas, e os micro-organismos? Como é que fica os micro-organismos? E organismos invisíveis ao olho nu. Aí que complicou, né? Aí que a situação fica bem diferente. Como é que se vai verificar qual é a procedência desse micro-organismo, digamos assim, nas condições da época? Então, para John Tuberville Needham, aqui do século XVIII, que era um padre católico, apostólico romano, inglês, ele fez uns experimentos e considerava que era uma demonstração que havia geração espontânea de matéria orgânica sem vida. Como é que eram esses experimentos dele? Ele era um partidário da epigênese, antes que eu não esqueça, e teve o apoio de Buffon e os defensores da epigênese. Ele teve todo o apoio dos defensores da epigênese. Então, como é que era esse experimento? Já se sabia na época dele que matéria orgânica apodrecida gerava micro-organismos. Qualquer matéria orgânica. Se pegasse essa matéria orgânica e aquecesse, vendo que ela já tinha micro-organismos vivos, ao aquecer se via que matava. Isso já era sabido, né? Já se sabia disso. Que o aquecimento matava micro-organismos, certo? O que ele fez? Quando aquecia, que matava os micro-organismos, deixava algum tempo, aparecia micro-organismo. Só que com o frasco aberto, aparecia. Mas a contestação seria: esses micro-organismos vieram do ar. Esses seres vieram carreados, trazidos pelo ar e caíram aqui dentro e se multiplicaram. Certo? Depois ele fez experimentos aquecendo, fechando com rolha. O que aconteceu? Houve proliferação de micro-organismos, do mesmo jeito. Hoje em dia, a gente sabe qual foi o erro experimental dele. Que houve contaminação por causa da rolha, que a rolha tem um isolamento térmico muito bom e micro-organismos presentes na rolha, depois caem aqui dentro e se multiplicam. Acabam acessando a essa matéria orgânica, com esse caldo nutritivo. Então, a contaminação foi por causa da rolha. Certo? Foi a causa. Mas só que quem não aceitava a geração espontânea, muitas vezes eram pré-formistas, que consideravam que todo ser vivo tem que vir de outro ser vivo, né? Começou a fazer outros experimentos para ver se havia alguma coisa errada. Esse aqui, Spallanzani, italiano, Lázaro Spallanzani, uma estátua dele na cidade que ele nasceu, na Itália. Certo? Também era padre e contestou. Italiano, padre católico, negava a geração importante, que era partidário da pré-formação, teve apoio de Charbonnet, que observou a partenogênese, que é a gênese a partir de insetos fêmeas, né? Que teve apoio dos outros
pré-formista do século XVIII. Como foi o experimento dele? Hoje a gente vai ter tempo de falar um bocado de coisa. Como foi o experimento dele? Ele aqueceu, resfriou, frasco aberto, do mesmo jeito, a crescimento. Ele cresceu, aqueceu, mas ao invés de usar rolha, ele selou com tampões de vidro, selou com aquecimento aqui. Esperou algum tempo, não cresce. Só se quando o frasco é realmente definitivamente aberto que aparece o crescimento. Olha, você pode achar, não, ele está mostrando aqui que precisa, que quando o frasco a rolha é de vidro, é um tampão de vidro, e se há uma selagem aqui com um aquecimento aqui desse tampão, o crescimento só aparece depois que há o contato com o ar. A gente pode pensar que ele tenha refutado a geração espontânea, mas não para a época. Na época ainda tinha gente que questionava o resultado dele. Partidários de relação espontânea questionando o resultado. Por que questionava? O grande problema foi esse aí. Para que serve o ar para os seres vivos? Especialmente para micro-organismos que não têm pulmões. Para seres microscópicos. E para que serve, por exemplo, para uma planta, para todo organismo que não tem pulmão. Certo? A grande maioria das pessoas achava que era a força vital. E qual foi a argumentação contra ele desse resultado? É que com esse aquecimento dessa rolha de vidro e ao aquecer o ar aqui, ele tinha destruído a força vital, que impediu o crescimento de seres vivos aqui, por geração espontânea. Só quando abre que entra ar novo, em que há formação de outros organismos, por geração espontânea. Ou seja, eles não vieram contaminando do ar, na visão desses partidários da geração espontânea. Eles só cresceram porque houve uma renovação da força vital. Tá. Então, disseram para ele, quem estava questionando, em que ele tinha destruído a força vital. E o resto da vida dele passou, para mais ou menos terminar a história, passou 20 anos tentando mostrar que não tinha destruído a força vital. E eu costumo perguntar para vocês, como é que ele iria mostrar que não tinha, que tipo de experimento ele poderia fazer para demonstrar que não tinha destruído a força vital? Parem para pensar. Já que eles achavam que o ar fornecia a força vital. Então, para que serve o ar para os seres vivos? Parem para pensar que isso era... Olha, como é que ele pode como é que ele pode demonstrar que não tinha destruído uma coisa que não existe? Essa é a minha pergunta. Força vital não existe. Os outros tinham que ter demonstrado que ela existe antes disso, né? Antes de considerar esse tipo de explicação de hipótese ad hoc. Olha, considerar a existência da força vital não chega nem a ser hipótese em termos de metodologia científica. É uma explicação especulativa. Ele tem que antes ter demonstrado a existência dessa força vital, desse princípio vital. Isso não tinha sido demonstrado na época, nem que ele existia. Olha, o ônus da prova é positivo. É o da existência e não o da não existência. Então, se uma pessoa acredita em fantasmas, ela tem que provar a existência do fantasma, e não a gente provar a não existência do fantasma. O ônus da prova é sobre a existência, não é sobre a inexistência. Então, para eles,
ele tem que pensar o seguinte: a vida é um fenômeno tão inexplicável que tinha que apelar para uma força vital. E força vital, força não é energia. Seria algo que o ar viria pelo ar para aqueles seres vivos para impulsionar a vida. Como algo externo, como uma força, que não é uma propriedade. Energia é propriedade, né? Energia é uma capacidade. E força não. É algo transferido de um algo para algo. É algo para outra coisa. É uma transferência. Olha, então a vida era algo tão inexplicável que tinha que apelar para uma força vital. E o grande problema é que eles não reconheceram o status epistemológico desse conceito, força vital. Foi encarado nem como uma explicação, foi encarado como algo que existisse. Isso é século XVIII, ainda havia muita coisa assim dentro da ciência. Muita coisa assim dentro da ciência, que ainda não está no estado pré-científico ainda, de se aceitar alguns conceitos como reais, e eram conceitos que não tinham sido nem verificados. Não eram nem hipóteses, era coisa como se fosse vital, que é um conceito especulativo, uma explicação especulativa. Aí o pessoal explicava, aceitava, não é nem mais como uma explicação, aceitava mesmo como algo real. Tanto é que ele ficou 20 anos tentando mostrar que a força, que ele não tinha destruído a força vital, ao invés de ele ter retrucado, porque até ele acho que aceitava isso. Ele podia ter retrucado e contra-argumentado. Mostrem a existência dessa força vital que eu destruí. Também ninguém teria mostrado, né? A existência de algo que... Para que serve o ar? Então, só no século XIX mesmo. Isso. Então, esse debate ficou inconclusivo no século XVIII. Não se levou a uma conclusão. A epigênese versus o pré-formismo também não ficou concluído. Ninguém... Realmente, a epigênese é o pré-formismo, ninguém está correto. Também você não pode negar a geração espontânea a partir do pré-formismo, porque o pré-formismo está errado. Olha, essas coisas vão ser resolvidas no século XIX, até pela própria consolidação do método científico. O pessoal não percebia certos erros metodológicos aqui. Tem uma outra coisa, antes de concluir sobre... Aqui já concluí essa apresentação. Olha, sexta-feira que vem é feriado. Vamos caprichar hoje e eu vou passar a atividade para vocês, viu? Vou rever aquela lá. Uma pergunta que eu costumo fazer é a seguinte: por que o mecanicismo fracassou nas explicações em relação a seres vivos? Olha, tudo é muito furado aqui. Todas as explicações da época não são adequadas. São errôneas. Tem muita hipótese ad hoc de coisa que não existia como força vital. Nessa época também a química tinha calórico, tinha flogisto, fluido magnético, fluido elétrico. Nessa época também um monte de explicações especulativas, não chegam nem a ser hipóteses. Estava cheio o pessoal aceitando como verdadeiro e travou um pouquinho, as coisas ficaram meio travadas aí no século XVIII. Porque o mecanicismo não explicou. Eu vou adiantar duas coisas. Uma que é mais evidente para a época em relação aos seres vivos, a ignorância. Isso é bem evidente, a ignorância. Eles não conheciam muitas das coisas sobre seres vivos, desenvolvimento embrionário, teoria celular, genética, quanto mais na genética. A genética só surge no século XX, não é nem no XIX. Surgiu oficialmente
como uma disciplina com princípios, mesmo que o princípio base tenha no século XIX, que foi Mendel, a genética só vai surgir no começo do século XX. Oficialmente, digamos assim, 1905. Não é nem em 1900, quando eu é redescoberto. Na realidade, é que houve uma convergência de 3 pesquisadores botânicos, um austríaco, um alemão e um holandês, que chegaram a resultados semelhantes ao dele, e por pesquisa bibliográfica você achou esse mesmo resultado em Mendel, resultado que Mendel publicou em 1865, mas só foram reconhecidos em 1900. E um biólogo inglês chamado William Batterson, em 1905, batiza esse campo essa área da biologia como genética. O nome genética, oficialmente estabelecido em 1905. Então, genética é coisa do século XX mesmo. Então, não é nem do século XIX. No século XIX, que houve uma consolidação, digamos assim, do método científico. Olha, então, no século XVIII, tem essa coisa, ignorância sobre seres vivos. E outra coisa é os princípios explanatórios da própria filosofia mecânica, aqueles princípios simples, não são adequados para explicar fenômenos vivos. O mecanicismo não é adequado para explicar os seres vivos. O organicismo também não. Nós vamos ver que o organicismo começa a predominar no século XIX. É uma outra corrente filosófica. Mecanicismo, organicismo e século XX, a perspectiva sistêmica. Nós temos um pensamento sistêmico. Eu enfatizo bem isso. Fique bem claro. A gente ainda usa algumas coisas do pensamento mecanicista, muitas vezes, a própria ciência, como materialismo mecanicista. Mas energia, campo, e certos conceitos não são compatíveis com a filosofia mecânica. A existência de vácuo, a propagação de ondas eletromagnéticas no vácuo, isso não poderia ser explicado pelo mecanicismo. E o mecanicismo não é adequado também para explicar reações químicas. E reação química é algo necessário para explicar os seres vivos, é algo básico, porque os seres vivos são sistemas químicos que trocam matéria, energia e informação com o meio, a partir da sua estrutura informacional. Então, seres vivos são como se diz, são sistemas, não são nem organismos. Porque a visão organicista, que agora, quando chegar no século XIX, a gente vai ver o seguinte: no organicismo, nós temos uma visão totalmente diferente do mecanicismo. No organicismo, foi uma reação, no final do século XVIII, contra o mecanicismo. Os organicistas não aceitavam ver a natureza como uma máquina, porque eles viam a natureza como algo harmonioso e organizado. Esse conjunto harmonioso, gerado pelas leis da natureza, era chamado de organismo. A natureza todinha era um grande organismo e não uma máquina. Organismo vem de uma palavra em grego que quer dizer conjunto harmonioso. Eles achavam que a natureza era regida por leis, essas leis entre si geravam a harmonia que a gente observava na natureza. A teoria da evolução de Lamarck é organicista. A gente vai ver bem isso mesmo no organismo. Só estou adiantando para vocês. É organicista. E Darwin, não.
de Darwin é sistêmica. Enquanto que um sistema não é um organismo. Um sistema... A gente não, ainda usa a palavra organismo quando diz, é o meu organismo, porque o organismo... A gente usa essa palavra organismo. O organismo não tem o mesmo significado que tinha para o organicismo. A filosofia organicista não tem o mesmo significado de um conjunto harmonioso gerado pela lei da natureza, porque um sistema como ser vivo, nós mesmos, a gente tem é tudo menos harmonioso. O sistema ecológico é tudo menos harmonioso. O que nós temos é processos, vou evitar a palavra mecanismo, vamos ter esse viés mecanicista. Nós temos processos regulatórios, processos controladores. Todo o sistema tem processos de controle por retroalimentação positiva, negativa. Tem processos, que é bem diferente de harmonia gerada pelas leis da natureza. Certo? É bem diferente. Então, seleção natural é um processo regulatório. Tem a visão de processo regulatório. E aquelas leis de Lamarck são leis orgânicas. Leis da natureza gerando a transformação dos seres vivos, levando à evolução. Então, são duas concepções bem diferentes. E a que vai prevalecer no século XX é a sistêmica. Certo? Essa diferença, mecanicismo, organicismo, perspectiva sistêmica, visão sistêmica. Mas vamos lá. O próximo assunto, eu vou... Já vou começar, porque é século XVIII ainda. Tem que falar agora no século XVIII. Continuar no século XVIII, né? No século XVIII, a gente não tem biologia. Não tem nem a palavra biologia. Um instantinho. Espera aí um instantinho, pessoal. Vamos, pessoal. Espera aí, eu estou abrindo aqui. Fui ver uma coisa aqui, tá? Tela inteira, voltar a apresentar. Eu tenho que falar para mim mesmo, porque senão eu esqueço, viu? Isso aqui não, isso aqui não. Aqui. Essa parte está aberta. Falando no século XVIII, quando surge a química. A química pessoal, se acontecer alguma coisa, está sendo comum aqui em Intermares, oscilação de energia. E esse computador, mesmo assim, pode cair a minha internet, mesmo sendo ligado aqui no cabo. Eu esqueci de avisar isso. Qualquer coisa, eu aviso no WhatsApp. Eu estou religando porque oscilou a energia. Eu não tenho no break. Até encomendei um.
Olha, tem um texto para vocês, Lavoisier, o estabelecimento da química moderna, Carlos A.L. Filgueiras. Um pedaço desse livro que nos interessou, eu botei em PDF. Certo? Antes de ser química, havia alquimia. Por séculos. Séculos, talvez até mais de séculos. O que era alquimia mesmo? Antes de ser alquimia, era uma magia. Certo? Antes de ter química, o ser humano procurava explicações das transformações da natureza e começou a realizar as próprias transformações. Então, essas transformações, desde os primórdios, começa com o uso do fogo. Fogo é a base para muita coisa, inclusive metalurgia, etc. E desde a antiguidade se considerava aquelas transformações como um processo mágico, regido por forças ocultas ou por deuses, em que o homem, o ser humano, só faria manipular. Então, um conceito de magia natural seria a arte de manipular as forças ocultas da natureza. E a alquimia, então, era o quê? Uma magia. Como a astrologia também. A alquimia não é ciência, é magia. Isso não tem nada a ver com magia negra. Forças ocultas da natureza. Não se, para eles não estavam lidando com o sobrenatural. Então, a alquimia, vamos ver se tem aqui mais. Espera aí um instantinho, tá, pessoal? Tem. Eles achavam que havia o quê? Uma associação entre as coisas existentes na natureza por essas forças ocultas. O número 7, aí é uma influência pitagórica, vem lá de Pitágoras, depois para Platão. O número 7 vira um número mágico e que não era por acaso. Tem 7 que existiam 7 astros, 7 metais, 7 cores do arco-íris, 4 elementos, as 12 constelações, o Sol. Olha, também houve um desenvolvimento de uma alquimia espiritual. Na realidade, o alquimista, por ser um mago, praticante de magia, todo alquimista também era astrólogo. Ele, ao fazer experimentos, ou experiências, é melhor dizer, eles entravam em oração, consultavam os astros, o mapa astral, para ver se era um momento propício para se lidar com aquele tipo de elemento, para lidar com aquele tipo de transformação de metal. Havia associação, por exemplo, de simbólicas, como 4 elementos em Empédocles, aqueles 4 elementos de Empédocles, com grupos de astros, isso é comum, por exemplo, que ainda hoje tem em astrologia, que tem os 4 grupos de 3, tem os signos de terra, água, ar e fogo, cada um com suas associações. A astrologia é bem mesmo de associações simbólicas. Então, a alquimia era a mesma coisa. Que só existiam 7 astros, cada qual e só existiam 7 metais. Eles achavam que só existiam 7 metais. Cada astro associado a um metal, como o Sol com ouro, Lua com prata. Então, quais eram os 7 metais? Que eles achavam que... Vamos lá. Ouro, prata, ferro,
chumbo, mercúrio, que eles já sabiam que era metal líquido, mas metal, mercúrio, chumbo, mercúrio, estanho e cobre. Os dois formam o bronze, que é uma liga, já é uma mistura, né? Chumbo e bronze. Então, a alquimia, como ele buscava transformação, inclusive transformações espirituais, o alquimista também era um praticante da sua própria purificação, eles achavam que os elementos, as coisas da natureza poderiam se transmutar. É uma coisa básica para a alquimia, a transmutação. Então, a química, como ciência, só surge depois que a alquimia é abandonada, depois do período mecanicista, quando já não se preocupa, quando as forças ocultas são abandonadas, os elementos impódricos vão sendo abandonados também, quando as explicações do tipo alquímicas são, ou mágicas, são abandonadas e se procura explicações naturalísticas, com base na própria natureza. Então, como origens, a gente tem da alquimia europeia, porque teve uma na Índia, teve a alquimia chinesa. Uma referência que aquele livro dá é a fundação de Alexandria, por Alexandre o Grande, em 331 a.C., que acaba com a dinastia anterior de faraós e passa que Alexandre o Grande falece, né, morre com 33 anos de idade, e o Egito fica para um general dele chamado Ptolomeu. Não é Cláudio Ptolomeu, não é o astrônomo. É um general também Ptolomeu e funda uma dinastia ptolomaica. E Cleópatra foi a última ptolomaica. Cleópatra era de família grega. Ptolomeu fundou essa dinastia. A corte de Alexandria era uma corte grega. Alexandria, no final das contas, era uma cidade grega. E junta a filosofia grega, a tradição filosófica grega, com a técnica egípcia, que era muito mais avançada do que a dos gregos. E tinha muito mais conhecimento de técnica de transformação química, que para eles era uma magia, né? E tinha muito mais técnica, por experiência da mumificação, e eles sabiam fazer elixires e destilação, eles já tinham um avanço técnico que os gregos não tinham. Mas juntou as duas coisas, né? E a Idade Média, o que acontece? Que começa a voltar a chegar na Europa a partir do contato com os árabes. Juntou a tradição de Alexandria, porque com a expansão dos árabes, e ali depois do islamismo, que é 600 e pouco depois de Cristo, os árabes começam a se expandir pelo norte da África e controlam o Egito. É que durante o Império Romano ele ficou sob controle de Roma, depois de Cleópatra, que foi a última ptolomaica, né? Fica controle de Roma, depois passa a ser o controle árabe. E os árabes desenvolvem a alquimia. Até a própria palavra alquimia, elixir, tem origem árabe. E juntou, com o contato depois com os árabes, na Idade Média, juntou também o que ainda tinham a tradição de magia na Europa, na Idade Média, que muitas vezes a igreja combateu certas tradições de magia ligadas ao paganismo. Muitas vezes era muito mais questão de concepções de magia, de força oculta da natureza. Olha, a Igreja Católica nunca endossou nem a magia natural, mas ele nunca chegou a combater mesmo, a acabar, mesmo tendo perseguição a magos e associar
a alquimia com o satanismo, associar o mago, porque ele usava muito enxofre, e enxofre foi associado ao cheiro do inferno, né? Porque é comum aquele cheiro em crateras de vulcões, que ele parece a entrada do inferno. Então, ele também, a igreja, por mais que ele combatesse, ele nunca. E teve perseguição da Inquisição, certo? Em universidades ligadas à igreja, nunca teve cursos regulares de astrologia, certo? A astrologia é um pouquinho complicada a situação, porque nunca teve realmente cursos regulares de astrologia. A astrologia também era uma coisa à parte, a magia também ficou uma coisa à parte no universo, no âmbito universitário católico da igreja. Mas eu lembro também que, aos poucos, também por causa da Inquisição, a magia começa, especialmente ligado à tradição mágica feminina, que era que era herdada do paganismo. A igreja começou a associar também com o satanismo. Não era satânico aqui nem nada, mas essa má fama também é responsabilidade da igreja, a má fama da magia. Mas vamos lá. Um dos últimos grandes alquimistas foi Paracelso. Paracelso significa maior do que Celso. Ele se chamava de Paracelso, certo? Porque o nome dele, esse nome latinizado que se usava na época, né? Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim, que é o local. Ele era alemão, perdão, suíço-alemão. Suíço de germânico, né, daquela região que é germânico. Porque eu não vou falar nem de língua alemã, porque o alemão suíço não é alemão. Eu estou brincando, porque é tão diferente do alemão padrão que aquilo ali não é alemão. Simplesmente, quem fala o alemão suíço com quem fala o alemão padrão, um não entende o outro. É pior do que português para espanhol. Muito, mas então, não consegue entender o outro. Então, realmente são línguas diferentes. O alemão suíço não é dialeto do alemão, não. É só uma língua não reconhecida como tal. Mas vamos lá. O que tem aqui sobre ele? Ele era muito polêmico. Muito polêmico. Certo? E tem umas descrições sobre ele. Olha, ele nasceu em 1493, faleceu em 1541. Foi um dos últimos alquimistas, um dos últimos grandes que influenciou. Era alquimista, mago, médico. E ele, diferente dos médicos da época dele, ele insistia que a cura de doenças deveria ser com medicamentos específicos. Então, ele é um dos pais, ele é considerado um dos pais da iatroquímica, da química médica. Porque, na época, se achava que doenças, isso é uma herança ainda grega, que as doenças eram o desequilíbrio dos 4 humores. Os 4 humores. Vamos lá. Sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. Quando tinha muito sangue, gerava certos sintomas. Então, o médico ia lá fazer sangria. Quando a pessoa estava... Então, se usava sangria, se usava ventosa para extrair fleuma, que não chega, que é o fluido aéreo, e outras coisas para resfriar corpo ou para esquentar corpo. Então, o tratamento era bastante ruinzinho, né? Aliás, a medicina só no século XX que melhorou. Até o século XIX,
quando já se tinha muito conhecimento de fisiologia, é que se começou, a partir do século XX, se aplicar. No século XIX, não se sabia a causa de doença como de doença que tem origem em bactérias, né? De infecções bacterianas. Só mais para o final do século XIX. Só na última metade do século XIX que se estabelece a relação causal entre algumas bactérias e algumas doenças. Aí tem gente na época que insistia que todas as doenças, inclusive diabetes, etc., câncer, etc., era causado por bactérias. Mas ele era bem polêmico. Vamos ver o que tem mais. Negação da medicina galênica, equilíbrio, que é o chamado dos 4 humores, sangue, que relacionado ao sangue relacionado ao elemento água. Bilis negra é o elemento terra. Bilis amarelo é o fogo. E fleuma é o elemento ar. São os 4 elementos. A relação mágica entre os 4 elementos. E um dos fundadores da iatroquímica. E dizem que ele era tão polêmico. Não vou continuar. Na aula que vem eu continuo química, que se não der hoje. O cara era tão polêmico, certo, que pegou, por exemplo, os livros galênicos da época, o livro de Galeno, e livro de medicina que se baseava em Galeno, e juntou estudantes dele e, num festival que se acendia fogueira, ele fez o Nosso São João, tem um festival lá que se acendia fogueira em ambiente, e o pessoal se reunia em torno do fogo, uma celebração dessas. E pegou esses livros e ateou ao fogo, publicamente. Todos esses livros, e falava coisas assim, o papel daqui não serve nem para limpar meu rabo. Falava coisa do tipo. Esse papel aqui só serve para pegar fogo. Serve, não. E diziam assim, que ele era imundo, tinha uns hábitos bem peculiares, que era insuportável, era imundo, e ele tinha um problema hormonal que era imberbe. Ele não crescia barba nele por questões hormonais. E tinha uma disfunção hormonal. Quem tinha traços afeminados era bem gordinho e não crescia barba. Hoje a gente sabe que foi por disfunção hormonal, mas na época não se sabia. Mas, vamos ver o que mais. E ele procurou também explicar processo fisiológico a partir como transformações químicas, como transformações da matéria. Certo? Vamos lá. O que mais tem aqui? Por que a alquimia foi desacreditada? Ela começa a ser desacreditada por aqui, no final dos anos 1500. Em 1600 alguma coisa, por aí, começo de 1600, ninguém aceitava mais a alquimia. O Newton, estudar a alquimia era uma exceção à parte. Era uma exceção mesmo. Ninguém mais, na época de Newton, que Newton nasceu em 1643, ninguém aceitava a alquimia. Mas a gente não tem ainda uma química teórica. As explicações alquimistas ou alquímicas é que foram sendo abandonadas. Foram porque eram explicações, olha, na época, pensamento mecanicista. São explicações incompatíveis com o mecanicismo. Se nega a existência de forças ocultas. Se nega a vinculação simbólica entre fenômenos. Tudo isso ao longo de 1600 e pouco já estava acontecendo. As implicações alquímicas caíram no vazio experimental. Também isso aconteceu. Olha, se você tem uma explicação com base em simbolismos, vira com o tempo uma explicação infrutífera. Vira com o tempo uma explicação que não consegue fazer avançar aquele corpo de conhecimento, porque você não consegue realizar experimentos a partir daquele conhecimento. Aquele conhecimento fica vazio.
são explicações descoladas do concreto, da realidade. É diferente do pensamento experimental. No pensamento experimental, nós temos um fenômeno e procuramos dar uma explicação que vá ser verificada nesse fenômeno em condições controladas, mas que é verificada no próprio fenômeno. Depois você vai lá, faz um experimento. Vamos falar uma coisa bem simples. Temperatura, você vê um fenômeno, por exemplo, que a reação é mais rápida em certas circunstâncias do que em outras. Ao invés de você apelar para os astros, para uma associação simbólica, como é o pensamento experimental? Você vê que procura ver que circunstâncias aquela reação está mais rápida, o fenômeno acontece mais depressa. E desconfia que é temperatura, que é calor. Então, você vai lá e faz um experimento aumentando a temperatura. E com várias temperaturas, e vê se há uma correlação positiva entre aumento de temperatura e aumento da reação química, por exemplo, da velocidade. Aquilo acontece de forma mais depressa. Aí você vê que isso acontece. E se você fazer em várias temperaturas, você consegue traçar um gráfico e ver qual é a relação de proporcionalidade, que aumento da temperatura é diretamente proporcional à velocidade de uma reação. E pode transformar isso em igualdade a partir de uma constante, que transforma a relação de proporcionalidade em igualdade. Aumento da temperatura igual a uma constante, ou melhor dizendo, velocidade, eu inverti agora, velocidade da reação química igual a uma constante vezes temperatura. Se aumenta a temperatura, a velocidade da reação química vai aumentar sempre na mesma proporção. Isso que diz uma constante. São duas variáveis em uma constante. Então, aquele tipo de explicação da alquimia relacionada com astros, com metais, e com outras coisas ocultas, não dá para fazer experimento, não dá para ampliar o conhecimento, não leva a lugar nenhum. E olha que foi muito tempo para ela ser abandonada. Mas só nessas circunstâncias, no século XVII mesmo, começo do século XVII, que mecanicismo, a negação de forças ocultas, tudo isso leva a se abandonar a alquimia. Professor, oi. O senhor falou do mecanicismo lá atrás, não foi? Foi. Aí a alquimia surgiu antes do mecanicismo e foi desacreditada durante o período mecanicista. Okay. Mas foi desacreditado em termos teóricos, mas tem uma coisa. Realmente, o mecanicismo tem suas limitações. Hoje, a gente pode dizer o que dava errado na alquimia não foi nem tanto ela ser incompatível com o mecanicismo, mas ela não ser experimental. São teorias que não são experimentais, que não podem ser testadas experimentalmente. Hoje a gente pode dizer, isso na época era incompatível com o mecanicismo. Mas hoje em dia a gente pode dizer que o principal fator mesmo foi isso que eu tinha acabado de falar agora. Não dá para fazer experimentos com a explicação alquímica. Não dá para fazer experimentos, vai fazer como? Enquanto que uma explicação com base nos resultados experimentais mesmo, você consegue criar hipótese, consegue testar hipótese e desenvolver conhecimento a partir daí. Né? Enquanto que aquelas explicações com base de forças ocultas, o próprio conceito de força oculta impede a experimentação, porque são forças inacessíveis ao ser humano. São coisas da natureza que a natureza não está oculto. Era isso mesmo o conceito. Como, no caso da astrologia, a atuação dos astros no nosso comportamento. É questão de que
Os próprios astrólogos hoje em dia dizem que não há explicação. Então, o próprio conceito de força oculta é um conceito não experimental. E os primeiros químicos mesmo foram vendo que existem outras formas de explicar e fazer aquele conhecimento avançar, e que aquilo ali são fenômenos naturais, acessíveis a nós, de qualquer maneira. Então, não foi mais possível desenvolver a teoria a partir de novos resultados e vice-versa. O que aconteceu é que a teoria foi abandonada, mas não a parte prática, técnica. Alquimia, o que a alquimia desenvolveu mesmo, e que a química herdou, foi a parte de técnica, foi a parte chamada de arte. As receitas, né? O laboratório. A grande herança da química, que a alquimia deu para a química, foi a parte de laboratório, foi a parte de técnicas. Banho-maria, o nome banho-maria é uma curiosidade, mas é de uma alquimista que era uma judia portuguesa, chamada Maria. Eu não sei se foi ainda na Idade Média, não me lembro agora, já no Renascimento. Era uma alquimista portuguesa. Destilação, calcinação, um monte daqueles das ferramentas e dos frascos de vários modelos foram desenvolvidos pelos alquimistas. E os métodos em si, pegar tantas onças, não vou falar gramas, né? Na época chamava onça, libra, sei lá, essas unidades da época. O tanto, sei lá, o que de tal coisa, mistura com tal coisa, aquece, etc. Aí você tem isso. Técnica para destilar. Tanto é que alguns nomes, por exemplo, álcool, etanol, era chamado de espírito do vinho. Era chamado de espírito do vinho, porque era produto do quê? Da destilação do vinho. Eles achavam que estavam extraindo como fosse purificando o espírito do vinho, aquele que dava o sabor alcoólico ali sendo muito mais forte, muito mais intenso. Mas vamos. Professor. Oi. No caso, pode dizer que a alquimia ela é a mãe da química? Pode. Mas não, porque a alquimia não é ciência, não vamos falar dessa forma. Mas tem muita coisa de magia natural que foi incorporada pela ciência depois. Mas especialmente a alquimia. A alquimia é uma magia, tem explicações mágicas sobre aqueles fenômenos, mas ela permitiu, depois que foi a parte de teoria, a teoria foi abandonada, ela permitiu surgir a química experimental científica. Foi a base, foi a origem. Ela não é do mesmo jeito que tem autores que gostam de dizer que a astronomia, antes de ser astronomia, foi astrologia. Quando abandona essa parte de mágica. Eu esqueci de contar, o próprio Kepler era astrólogo e acreditava em astrologia. Mas aí é outra história. Ele fazia astronomia, mas ele tinha conhecimento de astrologia, ganhava vida vendendo mapa astral. E isso é uma das coisas que Galileu não gostava em Kepler. O discurso, se via notar, porque Galileu rejeitava a astrologia. Mas, olha, você pode dizer sim que ela é um tipo de mãe, só que ela não é ciência. Só que ela não é ciência. É questão aí de pensamento. Quando deixou de pensar esse pensamento mágico e passou a ter o pensamento experimental, aí surge a química dentro da técnica. O que a alquimia deu para a química foi a técnica. Foi milênios, não nem séculos, né? Contar com a antiguidade, que já começa na antiguidade. O fogo mesmo, o uso do fogo é essencial para o ser humano. Foi uma das principais ferramentas que a gente... É anterior ao Homo sapiens.
o Homo erectus ou o Homo habilis já dominava o fogo para ver as transformações. Então vamos lá. Um dos primeiros químicos, o Robert Boyle, um filósofo natural irlandês, um dos primeiros a desenvolver um conceito de elemento químico e encarar a química de forma experimental. Certo? Um dos primeiros que tem esse livro aqui, O Químico Cético, pelo honorável Robert Boyle. O químico cético ou físico-químico. Dúvidas e paradoxos. Porque com B aqui em inglês eu acabei trocando. Que é um dos que começam a elaborar aqui, da época dele, uma série de instrumentos já feitos. É um dos primeiros a elaborar um conceito de elemento e a negar a transmutação de elemento. Conceito de elemento como aquela parte da matéria que não se transforma. Certo? E Lavoisier que vai dar bem mesmo essa... Estou até com um livro aqui, ainda bem. Vai dar mesmo esse conceito de elemento. Mas não vou entrar agora. A lei de Boyle, do estudo dos gases, né? Pressão em relação ao volume. Certo? Quanto maior a pressão, menor o volume para o mesmo gás. Isso aqui é a famosa lei de Boyle, que é uma relação de variáveis. Tem uma relação por uma constante, que a queda aqui é pela metade do volume, né? A pressão. Aqui, desculpa, eu inverti. Mas com a pressão P1 sendo metade da P2, o volume aqui é o dobro da P2, que é o volume que é o dobro também. Uma relação de proporcionalidade. E o volume cai à metade quando a pressão aumenta ao dobro. Essa proporcionalidade foi estabelecida por ele. Isso é uma lei. Aqui a vida não tem uma explicação, tem uma relação entre grandezas variáveis, inversamente variáveis. Né? Aumenta a pressão, diminui o volume. Então, isso aqui sugere que os gases são formados por partículas. Mas não só tem essa explicação, não. Na época, para ver que é fácil dizer isso, mas na época se podia dizer que os gases eram elásticos ou formados por ocos, como uma esponja, que um gás era esponja. Foi muito comum no século XVIII esse tipo de explicação. O gás é elástico, o gás tinha propriedade elástica, ele podia ser esticado e comprimido, ou os gases, o ar, eram esponjas, por isso que ele era esponja, a água também, líquidos eram esponjas, por isso que líquidos podiam absorver gases. Ou seja, é possível se explicar sem apelar para a teoria atômica, para teorias de matéria descontínua. Ainda é possível explicar dentro de matéria contínua. Mas é que eu esqueci de ver como é que estava a animação. É de Boyle e Mariotte. Isso aqui é um francês. Vamos lá. Antes de falar no Lavoisier, uma boa parte de Lavoisier foi para refutar essa teoria. Na realidade, em ciência, a gente acaba não refutando uma teoria. A refutação da teoria não é em negar a teoria ou é negar. Espera aí, deixa eu me explicar melhor. Não é demonstrar que algo não existe. É mostrar que existem outras explicações mais plausíveis com evidências
com evidências, enquanto que aquela explicação não foi demonstrada a existência. Mas vamos lá. Tem. Minha água está acabando, tem que poupar aqui. Esse Joachim Becher, químico alemão, nasceu em 1635 a 682. Ele criou a teoria do flogisto ou flogite, que foi a primeira teoria naturalística da química. Por mais furada que ela estivesse, mas foi uma teoria baseada na própria natureza, em resultados. E não foi uma teoria baseada em forças ocultas ou coisas assim. Certo? Vamos ver o que é essa teoria, tá? Ele, na época dele, essa teoria não foi lá muito divulgada, não se tinha tanto conhecimento dela. Quem divulgou mesmo no século seguinte, no comecinho de 1700, foi Stalin, médico e químico alemão. Introduz a doutrina do animismo, o vitalismo na medicina, aperfeiçoou e divulgou a teoria do flogisto. A grande divulgação do flogito foi por causa de Georg Ernst Stahl, que divulgou. O que dizia essa teoria do flogito? Espera aí. Vamos lá. É melhor mostrar aqui na figurinha para vocês. Foi a primeira explicação de caráter naturalístico na química, isso eu já falei. Era uma teoria para explicar a calcinação de metais. Certo? Olha, quando o metal é calcinado, ele parece que está liberando. Ele libera calor, ele encandece, libera calor, e depois da calcinação completa, sobra uma cal. Então, nessa teoria, explicava que a calcinação do metal liberava flogisto e restava a cal. Quando a gente faz o contrário, pega essa cal e aquece, a gente tem o metal de volta. Vamos falar aqui só em termos da época, viu? Vamos falar em termos da... Olha, vamos ver como é que, na época, se poderia explicar. Na calcinação de um metal, você tem um pó, um resto, e dá a impressão que algo sai. Depois você pega esse pó e reaquece. Na época, tinha que ser por carvão. Você tem de volta o metal. Como é que eles explicavam? É que o metal, ao ser calcinado, libera o flogito e sobra a cal. E a cal reincorpora o flogito do carvão, voltando a ser metal. Essa era a explicação. O flogisto era uma substância presente naqueles compostos que ao entrar em combustão, podia ser revertida, que tinha combustão reversível, certo? Que tinha combustão reversível, como é metal gerando cal e cal voltando a ser metal. Eles achavam que o flogito aqui saía e a cal reincorporava o flogito do próprio carvão. Saía do carvão e entrava na cal, voltando a ser metal. Então, o flogisto era parte da composição do metal, em outras palavras. E a cal era um resto. É lógico, depois do Lavoisier a gente sabe o que é cal, o que é metal, etc. Mas aqui a gente está vendo que o metal, para a teoria do flogisto, era um composto feito pela cal mais flogisto. Olha, fica difícil de falar sem dizer os nomes atuais, né? Para começar a história, flogisto não existe. Mas a cal é óxido do metal. E com
Quando o óxido é aquecido, libera oxigênio e volta a ser metal. E aqui, com aquecimento, o metal incorpora o oxigênio do ar e vira cal. E não tem flogito. Mas tudo bem. Eu estou falando da explicação mais atual, né? É que, para ver se saber o que eles estão falando aqui. Então, é lógico que na época dele, no começo do século XVIII, não se sabia que a cal era um composto e que o metal era uma coisa simples. Que aqui era um composto formado por uma reação de oxigênio com metal. Não, né? O que eles estavam vendo ali? Então, vamos ver se eu coloquei aqui. Mas logo essa teoria começa a apresentar problema e mesmo assim durou uns 70 anos. Qual? Quantitativos. A queima do estanho, do mercúrio e do fósforo produz materiais sólidos mais pesados do que a massa original. Olha, se o flogisto sai do metal, liberando cal, como é que a cal pode ser mais pesada que o metal? Não dá. Queima do carvão e do enxofre deixa resíduos mínimos. Como é que varia tanto? E não há proporcionalidade. Do problema de quantitativo, não tem como. Varia muito mesmo. O metal e a cal, as massas, não seguem nenhuma regra quantitativa. Isso é um problema. Como é que eles explicavam esse problema? Vou falar já já. Eles explicavam esse problema apelando para, de novo, hipóteses ad hoc. Apelando para hipóteses ad hoc, do tipo que o flogisto é imponderável, o flogisto não se mede, do mesmo jeito que não dá para pesar. Não é possível pesar a gravidade, não é possível pesar a eletricidade, não é possível pesar o magnetismo, ou seja, não é nem eletricidade, não é possível pesar o fluido elétrico, não é possível pesar o fluido magnético, não é possível pesar a gravidade. E existe, ou seja, que existem coisas na natureza que são imponderáveis, que não dá para pesar. De fato, é porque nessa época não se sabia nem o que era eletricidade, magnetismo e nem gravidade mesmo. Porque eles estavam muito mais preocupados, os defensores flogistas, que foi quase todos os químicos na época. Quase todos. Lavoisier foi a exceção. E depois de Lavoisier, ele começou a convencer os outros. Depois, ele está muito mais preocupado em defender a teoria do que procurar evidência da existência desse flogisto. Se esse flogisto existe, seria possível separá-lo, ou não. Ou ele não é matéria, é algo como fluido elétrico. Não tem como saber. Se é, porque que há, em momentos, algo quantificável. Um carvão e enxofre mesmo deixa resíduos mínimos, que alguma coisa saiu. Será que foi o flogista? Ok. Se saiu, ele pode ser isolado. Ao invés de eles procurarem ir atrás de evidências, de isolar em evidências que ele existe, para esses químicos pioneiros, o flogisto existia. Eles nem se questionavam quanto a isso. Vocês podem ver o seguinte, que esse é o tipo de explicação do flogisto, que é uma explicação hipotética. E eles aceitaram como se fosse teoria, sem nem a hipótese ter sido verificada. É uma hipótese muito especulativa, chega ao status de hipótese, mas não foi verificada. Cadê o flogito? Existe mesmo? E já era aceita como algo concreto, existente. Vamos ver se eu tenho outras coisas.
Quais as implicações na época? O flogista era sui generis, podendo ter massa positiva ou negativa dependendo do metal, ou era imponderável como a eletricidade, a gravidade ou o magnetismo. Era possível pesar a gravidade, a eletricidade, o magnetismo, argumentavam os defensores do flogisto. Então, hipóteses ad hoc. E quais são os problemas epistemológicos que temos aqui? Olha, não se constrói teorias científicas na base de hipóteses ad hoc. Não se... Uma teoria científica só pode ser construída a partir de conceitos verificados, ou verificáveis. Nada disso também era verificável na época. A eletricidade, fluido elétrico, fluido magnético. Tanto é que eletricidade e magnetismo não se sabia nem o que era mesmo, né? Nem sabia o que era. Então, realmente, nós estamos num estágio ainda, no século XVIII, que eu nem falei de calórico. Como é? Um estado pré-científico, Gaston Bachelard chama de pré-científico. E que o método científico não está plenamente desenvolvido. Certo? Mas aí é o começo da química, de qualquer maneira. Muitos conceitos da química estão surgindo aqui. Mesmo que calórico tenha sido abandonado, que flogista também, fluido elétrico, fluido magnético. Os principais conceitos estão começando agora. Bom, muita coisa eu vou deixar para a aula que vem, mas vou fazer uma introdução rápida a Lavoisier, que teve um final de vida trágico, né? Mas, vou ver se tem o que tem aqui sobre ele. Vou falar primeiro um pouquinho da biografia para a gente se situar. Nascido em 1743, falecido na Revolução Francesa em 1794, Antoine Laurent Lavoisier, certo? De família rica, o pai e mãe, de tradição de advogados que enriqueceram. Ele não era nobre, era de família de advogados, via paterna. E acho que proprietários de terras, bens por via materna. E só um dado biográfico muito importante. Ele, aos 24 anos de idade, herda a fortuna da avó materna. Depois foi dos outros pais, do pai, né? Mas herdou a fortuna da avó materna aos 24 anos e aplicou esse dinheiro e fez a melhor aplicação possível na época. Qual era essa aplicação? Tornou-se... Vou ver se está aqui, um dado biográfico. Pronto, foi em 1768. Herda a fortuna da avó materna e compra uma cota-parte na Ferme Générale. Ferme Générale, literalmente fazenda geral, fazenda no sentido financeiro. O que era essa fazenda geral? Era um grupo privado de 60 pessoas, elite financeira da França, que negociava com o rei, com a coroa. Ou seja, eles davam suporte financeiro ao rei. Suporte financeiro, por exemplo, na cobrança de impostos, e ganhavam comissões a partir da cobrança de impostos. Lembre-se que na época da Revolução Francesa, apenas os burgueses pagavam impostos. A igreja não pagava, nem os nobres. Então, nessa época, essa fazenda geral era odiada, mas
ser membro da Fazenda Geral era uma garantia de um retorno financeiro excelente. Era muito dinheiro para entrar, mas se ganhava muito dinheiro depois. Então, ele pegou, foi o melhor investimento. Tinha uma vaga lá e comprou a cota à parte. São 60 membros só. Ou seja, ele já era rico, com a partir daqui se torna mais rico ainda. Vou colocar aqui. Entra aos 24 anos para a Academia Real das Ciências da França. Estou dando dado biográfico. Em 1771, casa com Marianne Pierrette Pouso, filha de Jacques Pouso, que era o chefe dele. Mais rico ainda do que ele. Com esse casamento, eu costumo dizer o seguinte: Lavoisier era rico de pai, mãe e casamento. Rico por parte do pai, por parte da mãe, e se casou com gente rica também. Aí, esse quadro aqui foi Davi, aquele mesmo do Marat, e que pintou também Jacques-Louis David, que pintou, vou botar aqui, esse quadro aqui, bem famoso, dos dois, e que pintou Napoleão como um imperador. O Davi pintou o Marat apunhalado na banheira. Eu era professor de arte dela. E ela ajudou Lavoisier a vida toda, com os experimentos, nunca tiveram filhos. Aí não, provavelmente um dos dois era estéril. É muito provável. Com os experimentos, com tudo. Ela era braço direito dele, muito mais nova. Tanto ela faz as ilustrações, porque ela era artista, versada em arte, e também tinha conhecimento de inglês, coisa que ele não tinha. Então, a correspondência dele em inglês com o pessoal da Inglaterra e a tradução, ela que fazia. Então, por conta disso, a foto no laboratório dele, eu não vou me alongar muito, não, mas por conta dele ter, né, em 1794, aos 51 anos de idade, foi naquela época, ele já tinha até deixado a Fazenda Geral. Só que ele já tinha sido, por muitos anos, décadas, ligado a essa instituição, e com o período de terror da Revolução Francesa, o sogro dele, foi no mesmo dia, e vários membros e ex-membros da Fazenda Geral foram executados, por conta daquele período de terror de Robespierre. Foram no mesmo dia. E o texto lá do julgamento é um texto absurdo e injusto. E um julgamento quase sumário, quase sem deixar a argumentação para a defesa. Mas vamos lá. Para concluir aqui, ainda tem um tempinho, então, princípio de conservação da matéria e conceito de elemento químico. Tem nesse texto aqui, que eu peguei deixar bem claro, isso aqui eu acho bem útil para a gente, que nesse conceito de elemento químico, não é mais do elemento dos gregos, de Empédocles, mas também não é de átomo. Isso gera muita confusão. O conceito de elemento químico não é conceito de átomo. Esse é um texto dele, de Lavoisier. Podemos estabelecer como um axioma que, em todas as operações da arte e da natureza, aqui no sentido da arte, no sentido técnica, um laboratório, e da natureza, ou seja, as operações na própria natureza, nada se cria. Uma quantidade igual de matéria existe antes e depois do experimento. A qualidade e a quantidade dos elementos permanecem precisamente as mesmas. A quantidade de matéria não muda. Certo? Por isso nada se cria, porque a quantidade de matéria não muda. Antes da reação, durante a reação e no final da reação química. A
qualidade e a quantidade dos elementos também não mudam. Nem a qualidade, nem a quantidade dos elementos. O que quer dizer isso? O que muda é o seguinte, e nada ocorre além de variações e modificações na combinação dos elementos. O que muda é a combinação entre eles. Desde o princípio depende toda a arte de executar experimentos químicos. Eu cortei uma coisa aqui. Devemos supor uma igualdade exata entre os elementos do corpo examinado e aquele dos produtos de sua análise. Vou explicar melhor o seguinte. Você pega a água, e no começo da vida de Galileu, no começo da parte da vida de químico de Galileu, perdão, Lavoisier, ainda fico Lavoisier. A água era um elemento, era considerado por muitos ainda um elemento, algo puro. E ele observa que a água pode ser decomposta. Primeiro ele observou a formação de água, como estudando os gases o gás hidrogênio. O nome hidrogênio foi ele que batizou, não é hidro, não é água? Depois ele observou que a água era um composto que podia ser decomposto em 2 outros gases. Quando a gente pega o hidrogênio e tenta decompor, você não consegue mais. Então, aí você tem um elemento, algo puro, que não pode ser decomposto. Quando você pega oxigênio e tenta decompor, também não consegue. E temos gases com propriedades bem diferentes, não dá para ver que são 2 coisas diferentes. Se você pega esse hidrogênio e esse oxigênio e combina para formar água, você tem água de volta. Se você pega essa água e decompõe, tem o hidrogênio e o oxigênio lá, nas mesmas quantidades que tinham antes. Não diminui a quantidade de hidrogênio, não diminui a quantidade de oxigênio. E vai ser sempre nas mesmas proporções. De oxigênio 8, hidrogênio 1, nas mesmas proporções de massa. 8:1, para formar os compostos. Compostos químicos, formados a partir de elementos químicos, têm mesma proporção de massa. Misturas que não. Certo? A gente não está falando de átomo e de moléculas, não. Ele está falando de coisas no sentido macroscópico. Esses conceitos de elemento e de composto são conceitos macroscópicos. Não está se falando a composição de que são feitos elementos como ferro, elementos como oxigênio. Não está se falando que ali tem algo puro na matéria, que não pode ser decomposto. Isso é o elemento químico. É um conceito de laboratório, que não dá para decompor. Pronto. E esse é o conceito da época. E se você pega esse oxigênio que estava na água e reage com ferro, você tem um óxido de ferro, e depois decompôs esse óxido de ferro, você tem o ferro e o oxigênio, na mesma quantidade que tinha antes. Por isso que diz, uma quantidade igual de matéria existe antes e depois do experimento. A qualidade e a quantidade dos elementos, os elementos permanecem precisamente as mesmas. A qualidade e a quantidade. Se tem 8 gramas de oxigênio e 1 grama de hidrogênio para formar água, depois de decompor, vai estar lá essa mesma quantidade. Então não mudou. O que mudou, ele pega esse oxigênio e combinar com ferro para formar um óxido de ferro, formar um composto totalmente diferente, tanto do ferro quanto do oxigênio, mas o que ele quer dizer aqui é que aquele elemento está lá no composto. Ele não foi destruído. Então, não há transmutação de elemento. O elemento é aquela parte pura da matéria que não muda, não transmuta, apenas combina nas mesmas proporções para formar os compostos durante as reações químicas. Pronto. Aqui tem uns experimentos, aí eu vou entrar nos experimentos aqui da calcinação de metais, né, que ele fez. Os próximos passos agora vai ser para refutar o flogisto. Tá? Como ainda muita coisa ainda vai pela frente, certo? Eu vou
Pessoal, parar aqui de apresentar. Não, porque o assunto seguinte, não, como eu disse, eu vou recomeçar a semana. Depois, então, bom feriado para vocês, né? Semana que vem é Semana Santa, mesmo assim, sexta-feira seria feriado de qualquer maneira, mesmo que está aquela discussão. Vai ter feriado estadual, mas a universidade não vai atender. O problema não são as aulas que estão sendo à distância mesmo, e sim os terceirizados, né? O pessoal da limpeza, etc., que está tendo feriado, tudo fechado na cidade e estão tendo que ir lá trabalhar. A parte de limpeza, a parte de segurança, né? Que eles deveriam ser dispensados, né? Bom fim de semana para boa Semana Santa, tá? Professor, Eu já passei chamada, eu passei uma lista. Já vai ser só aquela. Quem não respondeu, passa o nome agora. Oi, fala. Eu só queria dizer que eu gostei muito da aula que o senhor colocou pra gente no YouTube. Ficou muito boa, ficou muito bem explicado. Eu gostei muito das animações também, ficou muito, muito boa. Tá, obrigado. Tá vendo a parede verde atrás? Se bem que não funcionou direitinho. Essa parede verde é para ser o chroma key. O grande problema é que minha cadeira aqui, a câmera, fica muito longe, é ruim do foco. Eu acabei voltando a usar o pano verde atrás de mim, armei para poder. Aí, no primeiro vídeo, faltou foco de iluminação num ponto lá, ele ficou meio. Ele requer muita iluminação no verde. Foco de luz para o chroma key pegar direito. Isso é a captura de imagem de um programa que eu tenho. São dois, né? Tem um programa de captura e depois tem de edição. Porque enquanto a gente está fazendo a captura, aquilo está vendo a movimentação aqui na minha tela. Aí depois tem que cortar esses pedaços. Mesma coisa a animação. Tem que inserir, tem que editar. Aqui o pano verde, que ainda está aqui em cima. Sim. Aí a gente faz a captura da tela junto com da webcam. Mescla os dois. A tela foi PowerPoint mesmo. Eu vou parar a animação, perdão, interromper a gravação até semana que vem, vou interromper agora a animação, interromper a gravação.